E aí pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês um pouquinho de Photoshop. Hoje a gente vai estudar a seleção. Aqui uma imagem, deixa eu achar uma imagem aqui para a gente trabalhar. Pronto, vamos trabalhar nessa imagem aqui. Vamos lá. Bom, primeiro as ferramentas de seleção são essas. Todas essas aqui são as ferramentas de seleção. Essa e essa. Dentro de cada uma delas existe um grupo de outras ferramentas de seleção. Então, se a gente clicar e segurar, a gente vê o grupo aqui. Aqui tem esse grupo e aqui tem esse grupo. Vamos começar com essas ferramentas. Primeiro, a ferramenta letreiro retangular, ou a tecla M, a letra M de atalho. O que ela faz? Ela seleciona justamente um retângulo que você desenha na sua imagem. Selecionou. É isso, é simples, fácil assim. Para desfazer uma seleção que foi feita, a gente pode ou clicar fora ou apertar Ctrl D. Quando a gente aperta Ctrl D, a seleção é desfeita. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é o letreiro elíptico, ou seja, ele desenha uma elipse na imagem e aí a gente faz a seleção elíptica. Se a gente quiser, por exemplo, selecionar alguma coisa redonda, como isso aqui que eu não sei o que é, mas tudo bem, a gente pode fazer assim. Agora é o seguinte, uma coisa que eu lembrei agora. Se você pegar e fizer para selecionar essa coisa aqui que eu não sei o que é e não conseguir selecionar certinho de primeira, o que você faz? Você começou a desenhar a seleção daqui, só que ela não acompanhou certo o objeto. Ao invés de você soltar o mouse, o botão do mouse, e marcar de fato a seleção, você vai, já que deu errado, você continua segurando o botão do mouse, não solta o botão do mouse, e segurando a barra de espaço você consegue mover essa seleção sem alterar a seleção. Então, no caso, se eu fiz aqui e errei, eu posso segurar a barra de espaço e puxar a seleção até onde eu quero e ajustar para que fique certinho ali na paradinha que eu não sei o que é. Certo? O mesmo serve para outra ferramenta do quadrado, do retangular. Barra de espaço, move. Próxima ferramenta. Ferramenta letreiro de linha única. Então, o que ele faz? Ele simplesmente marca uma linha de pixels que você queira. Então, se a gente der zoom aqui, bastante zoom, a gente vai ver que eu selecionei apenas uma linha de pixels. Tá vendo? Uma linha de pixels. Então, se eu quiser selecionar qualquer linha de pixels, eu posso dar um clique ou segurar e arrastar e escolher onde eu quero, qual pixel eu quero. A próxima ferramenta faz a mesma coisa, só que ao contrário. Essa faz uma linha e essa faz uma coluna. Então, ele seleciona uma coluna de pixels. Apenas uma coluna. Mais nada. Mas a mesma coisa pode ser feita enquanto você está selecionando. A mesma coisa que você faz com esses aqui, aperta na barra de espaços, você pode fazer com essa e com essa, mas não precisa apertar a barra de espaço, porque você dando um clique, você já faz a seleção. Então, se você clica e segura e arrasta, você pode mover e escolher onde você quer a seleção. Porque você não faz o desenho dessa seleção, você apenas escolhe a linha ou a coluna de pixels que você está querendo selecionar. Então, essas são as 4 primeiras ferramentas de seleção. A próxima que eu vou mostrar é essa aqui. As ferramentas laço. Primeiro é a ferramenta laço. A tecla de atalho é a letra L. Ferramenta laço. O que ela faz? Você vai desenhar de fato uma seleção e o que você desenhar vai ser selecionado. Ele não segue nada de pixels, não faz nada diferente. Ele apenas segue o seu traço que você desenhou e faz a seleção. Lembrando que você não precisa trazer o cursor do mouse até a ponta inicial da seleção para fazer a seleção, para fechar a seleção. Agora, se você soltar daqui, ele já fecha, mas o que ele vai fazer? Ele vai criar uma linha reta desse ponto até o ponto inicial. Ele não vai fechar uma curva, porque o Photoshop não vai pensar que você quer fazer uma curva.
Ele vai simplesmente escolher o menor caminho, a menor distância entre o ponto que você está largando o mouse para o ponto inicial e vai fazer uma linha reta. O próximo é a ferramenta de laço poligonal. Da mesma forma que a laço, a gente saiu desenhando, segurando o botão do mouse e desenhando enquanto está segurando o mouse. Essa aqui a gente faz um pouquinho diferente. A gente dá um clique e ele cria um ponto inicial na onde a gente clicou. E onde a gente colocar o mouse agora e der outro clique, ele cria outro ponto aqui. Então, se a gente sair clicando aqui de uma forma estrambólica, a gente vai ver a seleção aqui. Como é que a gente sabe se a seleção vai ser fechada? Observe o cursor do mouse como está. Quando eu encosto aqui no início, aparece uma bolinha do lado da ferramenta, indicando que se eu clicar aqui, a seleção vai ser fechada. Então eu clico e a seleção está feita. A mesma coisa acontece se no laço poligonal, se eu estiver segurando o mouse aqui e soltar o botão do mouse, ele na ferramenta laço normal, perdão, soltar o botão do mouse ele fecha a seleção. Nesse caso, nessa ferramenta, se eu der 2 cliques, ele vai fechar a seleção. Então, eu estou aqui selecionando, aí dou 2 cliques aqui e ele fecha com a linha reta aqui, fazendo a seleção. Ctrl D, lembrando, a gente desfaz uma seleção. A próxima é a ferramenta de laço magnético. O que é que ela faz? Do mesmo jeito que a ferramenta laço poligonal, você vai clicando e desenhando a seleção. Entretanto, essa tem alguma diferença. Ela tem um certo magnetismo no traço da ferramenta. E esse magnetismo é feito de acordo com o contraste dos pixels. Então, se eu quero selecionar aqui essa montanha, eu posso dar um clique inicial aqui e sair puxando a ferramenta sem precisar dar clique nenhum, que ela vai selecionando nos pixels. Mas observe que ela seleciona por contraste de pixel. Então, se você reparar, deixa eu fazer de novo, aqui nessa área que eu estou tentando fazer aqui agora, ele não está conseguindo selecionar. Por quê? Porque a ferramenta funciona pelo contraste das cores. Esse azul daqui de cima, claro, está bem parecido com esse azul daqui de baixo. Embora seja mais escuro, ele está um tanto parecido. Portanto, o Photoshop não vai fazer o desenho daqui. Ele vai passar direto, porque ele olha o contraste da cor. Percebem? Olha só. Então, o que acontece para resolver esse problema é, se a gente dá um clique, ele cria o primeiro ponto. E a gente vai puxando. Se a gente viu que o Photoshop não vai pegar essa parte, a gente traz a ferramenta para cima e dá outro clique. Pronto, criamos outro ponto. Agora o Photoshop recomeça daqui. A seleção continua desde lá do começo, mas ele é como se ele recomeçasse a selecionar a partir daqui. E aí a gente vai puxando e observando que a seleção é feita. Tá vendo? Ó, já não quer pegar aqui, então a gente dá um clique, sobe e vai trazendo, sem precisar clicar de novo, enquanto ele vai fazendo de forma correta. Mas aqui ele já não quer pegar de novo, então a gente clica e puxa. E assim vai fazendo a ferramenta de seleção do laço magnético. Uma coisa... Pronto, próxima ferramenta. Ferramenta de seleção rápida. O que ele faz? Essa seleção também é baseada no contraste dos pixels, nas cores dos pixels. Então você vai clicar e ele vai fazer uma seleção de acordo com esses pixels aqui, com essas cores de pixel. Então se você for puxando, ele vai adicionando a seleção de acordo com as cores dos pixels iniciais, por onde você está passando. Agora observe, dentro da ferramenta, desse círculo que tem na ferramenta, tem um mais. Isso significa que aonde eu clicar, ele vai adicionar uma seleção. Desastre. Onde eu clicar, ele vai adicionar uma seleção nova. Ih, rapaz. Enfim, ele adiciona uma seleção nova. Então, se eu for aqui em cima, eu posso ajustar isso. Está marcado para... Está habilitado aqui, o mais está habilitado, significa que onde eu clicar, eu vou adicionar uma seleção. Se eu quiser que isso não aconteça, então eu seleciono essa primeira opção aqui. Então, eu criei uma seleção aqui. Se eu for criar outra seleção aqui agora, essa daqui vai ser desfeita. Por que isso não aconteceu? Porque o mais voltou a ser selecionado. Então, se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Criei. Depois do primeiro clique que eu dou, o mais se resseleciona. Então, eu clico aqui de novo. Tá vendo?
E se eu quiser tirar uma seleção que foi selecionada, e uma coisa que eu fiz e passei e não selecionei errado, é só eu clicar no menuzinho aqui. Tá vendo que aparece menos? Então eu consigo desselecionar algumas áreas. Outra coisa. Outra ferramenta. Varinha mágica. Antes de usar a ferramenta da varinha mágica, a gente tem que olhar isso aqui. As configurações da ferramenta. A tolerância dela. O que significa tolerância? A varinha mágica também faz a seleção de acordo com as cores dos pixels. Então, quanto maior a tolerância, mais pixels daquela cor ela seleciona. Quanto menor a tolerância, menos pixels daquela cor ele seleciona. Então, eu vou deixar aqui em 32 e vou dar um clique aqui nessa área azul. Observe quantos pixels ele capturou, quantos pixels ele selecionou. Agora eu vou mudar isso aqui para 5. Vou desselecionar aqui e vou dar um clique na mesma área azul. Olha a quantidade diferente de pixels que ele selecionou. Muito menor. Então agora se eu mudar isso aqui, sei lá, para 70 e der um clique aqui, ele vai selecionar bem mais. Se eu mudar isso aqui para 1000, ele não vai, só vai até 255, mas isso não vem ao caso. E der o clique, ele já seleciona bem mais. Seleciona até a imagem toda. Então a tolerância faz justamente isso. Eu vou voltar aqui para 32. Pronto. É isso. Mais uma coisa sobre essas ferramentas de seleção. Vamos pegar uma laço aqui. Olha só. Eu fiz uma seleção qualquer. Se eu quiser adicionar alguma seleção nessa seleção, eu tenho que segurar a tecla Alt. Alt não, Shift. Segurando a tecla Shift, observe que já aparece um maisinho ali do lado da ferramenta. Então, onde eu selecionar, aqui agora onde eu desenhar, vai ser adicionada uma seleção. Observam? Onde eu desenho, uma seleção é adicionada. Porque eu estou segurando o Shift. Se eu soltar o Shift agora e selecionar outra coisa, já desfaz. E se eu tiver selecionado demais? Por exemplo, vou selecionar aqui essa uva aqui de uma forma bem horrível. Selecionei demais aqui, tá vendo? Pronto, selecionei demais. Se eu quiser tirar essa seleção, do mesmo jeito que eu tenho como adicionar seleção segurando o Shift, se eu segurar o Alt, observe que já aparece um menos do lado da ferramenta. E aí eu já consigo desselecionar a área que está selecionada a mais. Aqui. Certo? O mesmo funciona para laço poligonal. Se eu tiver terminado de selecionar, apertar Shift, eu adiciono mais. Se eu apertar Alt, eu tiro. E o mesmo funciona para magnético. Então, depois que eu selecionei, Shift, seleciona mais. Alt, deseleciona. Certo? E também funciona mesmo para seleção rápida. Se eu segurar o Shift, ele adiciona mais. Se eu segurar o Alt, já vira o menos ali e vai desselecionando essas áreas que eu não quero selecionadas. Essas são as três ferramentas básicas de seleção para Photoshop. Mas existe uma outra ferramenta que não é uma ferramenta de seleção exatamente. É uma ferramenta que faz coisas além da seleção. É a ferramenta caneta. Ela está aqui. O atalho para ela é a letra P. Ela também tem um grupo, certo? Então tem um desenho da caneta que a gente desenha normalmente, tem para adicionar de forma livre e para excluir e para converter pontos. Vamos lá. Primeiro, vamos escolher a primeira opção, ferramenta caneta. Atalho para ela a letra P. O que a caneta faz? Da mesma forma que a laço poligonal, que vai criando os pontos e vai fazendo a seleção, a caneta também faz a mesma coisa. Vai criando os pontos e vai fazendo a seleção. Só que a diferença é, com a caneta você pode fazer curvas. Como funciona isso? Primeiro clique a gente dá. Pronto. Demos o clique e aqui está o nosso ponto. Agora eu vou dar um clique em algum outro lugar qualquer. Segurar e arrastar o mouse. E observe que eu faço uma curva para a direção que eu quiser. Essa é a curva que eu desenhei. Essas duas retas aqui, na ponta da curva, no final da minha curva, são as tangentes. O que significa? A tangente de cima, essa tangente aqui, ela está me indicando a direção que a minha curva foi desenhada. Tá vendo? A tangente está para cima, está me dizendo que a minha curva foi desenhada para cima. De fato foi. A outra tangente está me dizendo que
Se eu der um clique em qualquer lugar aqui, o Photoshop vai gerar uma outra curva nessa direção aqui. Então, se eu der um clique aqui, o Photoshop vai fazer uma curva para baixo. Então, eu vou dar um clique, ó, e a curva para baixo foi feita, porque essa tangente está me indicando que a curva vai ser feita para baixo. Mas você pergunta, professor, e se eu não quiser fazer a curva para baixo? Fale grosso. Olha só, demos o primeiro clique e fizemos uma curva. Pronto. Se eu der um clique em qualquer outro lugar aqui, o Photoshop vai fazer uma curva. Mas se eu não quiser fazer uma curva e quiser fazer uma reta, o que a gente tem que fazer é quebrar essa tangente. A gente tem que destruir essa criatura aqui que está aqui, não sei porquê. Como é que a gente faz isso? A gente segura a tecla Alt e clica nesse quadradinho aqui. Nesse daqui, não é nem de cá nem de cá. Nesse quadradinho aqui. Clicando aqui, a tangente que estava aqui sumiu. Então, se eu der um clique aqui agora, ele vai gerar uma reta para mim. Se eu der outro clique, ele vai gerar outra reta. Até porque eu não tenho tangentes aqui me dizendo que vão ser geradas curvas. E aí, se eu quiser gerar uma outra curva aqui agora, eu clico, seguro e arrasto. E faço uma outra curva. Mas aí eu já tenho as tangentes. Ó. Se eu quiser uma reta agora, aí eu clico, seguro Alt e clico aqui. E aí eu desenho, e aí eu desenho minha reta. Aí eu quero uma curva de novo. Aí eu vou, clico, seguro e arrasto e faço a curva. Agora eu quero fazer outra curva. Mas olha só, eu quero fazer uma curva do jeito que eu quero fazer a curva. Se eu clicar em qualquer lugar aqui, o Photoshop vai fazer a curva de acordo com a tangente. Mas olha só, cliquei. Pronto, o Photoshop fez essa curva. Mas eu não quero a curva assim. Então o que a gente faz? A gente tem que quebrar a tangente e desenhar a curva como a gente quer. De novo. Certo? E assim a gente vai fazendo com a caneta. O que acontece com a caneta é o seguinte. Em vez de ser igual à ferramenta de laço, que quando a gente dá 2 cliques aqui em qualquer lugar, ela fecha a seleção, com a caneta a gente tem que de fato vir até o final. Observe que a gente vem até o final, aparece a bolinha, significando que quando clicar, vai fechar. Pronto. Mas olha só. A caneta, ela não cria simplesmente a seleção. O que a caneta cria são patches. O que são isso? São formas que a gente pode estar usando depois para o que a gente quiser. Para seleção, para pintura ou para outras coisas. Mas assim, antes de usar a caneta, uma coisa errada que eu fiz, que eu devia ter feito, antes de usar a caneta a gente tem que olhar a configuração da caneta. Então olha só, a opção está habilitada, significando que o desenho que eu fizer vai se transformar em uma seleção depois. Se essa opção estiver marcada, a primeira aqui, significa que o que eu desenhar não vai poder se tornar uma seleção depois. Vai se tornar um shape, ou seja, vai se tornar um objeto com uma cor sólida ou gradiente que vai ser aplicada. No caso aqui, a cor preta. Então, se eu desenhar, eu vou desenhar um objeto com a cor preta. Se eu mudar de cor, botar vermelho aqui, desenhar outro objeto, ele vai ser com a cor vermelha. Porque essa opção está habilitada. Então, se eu quiser fazer uma seleção com a caneta, eu não posso deixar essa opção habilitada. Eu tenho que marcar a segunda, que é justamente para criar o path, para poder fazer a seleção. Certo? Nenhuma cor foi adicionada aqui. Então é o seguinte. Os paths que a gente cria com a caneta, eles ficam armazenados numa paleta. Que é essa paleta aqui, os demarcadores. Certo? Se os demarcadores não estiver aqui nas suas paletas aqui, você vem em janela e acha demarcadores. Aqui, demarcadores. E aí ele aparece. Então olha só. Escolho a ferramenta caneta, configuro aqui para criar o path e vou criar meu path. Bem feio aqui. Pronto. Criei. Aqui está o path que eu criei. Se eu clicar aqui, se eu quiser criar outro path agora, para outra coisa, eu não posso simplesmente sair clicando aqui. Porque o que vai acontecer? Ele vai criar um path, outro path na mesma camada desse primeiro path que eu criei. E se eu quiser deletar o último que eu criei, eu vou acabar deletando os dois. Então o que a gente faz? A gente cria o primeiro path, normalmente. E para criar o segundo, a gente tem que vir aqui nesse botãozinho, que é para criar um novo demarcador, um novo path. A gente clica aqui.
Pronto. Aqui está o primeiro path que a gente fez. Ó. Bonitinho aqui. A gente, para criar o próximo path agora, clica na camada do próximo path. E aí a gente pode desenhar aqui o próximo path. Se a gente for olhar, o de cá está aqui, quietinho na dele, e esse está quietinho na dele. Para criar outro path, clica aqui de novo. E aí vai desenhando os paths. Ó. Todos eles estão quietinhos na dele aí, sem interferir no outro. Certo? Certo. Agora é o seguinte. Eu falei que a caneta faz seleção. E até agora eu não mostrei a seleção da caneta de fato. Então vamos trazer aqui, vamos tentar selecionar essa lua, sei lá o que é isso aqui, com a caneta. Escolhe a caneta, marca a seleção aqui a opção aqui de criar o path. Vamos lá. Dou o primeiro clique aqui. Escolha algum lugar algum ponto da lua, do objeto circular aqui. Clico, seguro e arrasto e faço a curva, acompanhando a lua, obviamente. Eu vou quebrar a tangente. Quebrei a tangente, lembrando como quebra a tangente. Segura a tecla Alt e clica nesse quadradinho. Vamos lá de novo. Clica, segura e arrasta, faz outra curva. Então, para quebrar a tangente, eu seguro a tecla Alt e clico nesse quadradinho. Quebrei a tangente. Clico aqui, faço outra curva, acompanhando o objeto. Segura a tecla Alt, quebra a tangente. Clico aqui no último e puxo aqui, faço a curva. Clico a tecla, seguro a tecla Alt, clico aqui, pronto. E agora eu tenho que fechar o path. Pronto, fechei. O path está feito, mas a seleção não. Para transformar um path, um demarcador, em seleção, é uma coisa muito simples. A gente só precisa apertar Ctrl Enter. Acabou. O path que a gente tinha virou uma seleção. Na verdade, o path que a gente tinha ainda está aqui como path. Certo? Só que a gente conseguiu transformar ele em uma seleção. Então, se eu quiser agora copiar o que está aqui dentro, eu posso copiar, Ctrl C, Ctrl V, e está aqui. Opa, eu errei o botão. Ctrl Z, Z, pronto, ó. Demarcador. Deixa eu fechar aqui o demarcador, que eu fiz besteira. Pronto. O demarcador está aí. Ctrl Enter, transformei em seleção. Agora eu posso copiar e colar, certo? Da forma que eu quiser. Tá aí a nossa seleção com a caneta, certo? É assim que funciona a seleção com a caneta. A gente vai desenhando as curvas e depois que terminar de desenhar o path, a gente dá Ctrl Enter e a seleção foi feita. Uma coisa sobre a seleção. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui de novo esse demarcador, Ctrl Enter. Selecionei. Vou abrir aqui uma outra imagem qualquer. Biblioteca, imagens. Bora ver aqui. Vou abrir esse deserto aqui. Selecionei, dei Ctrl Enter para criar a seleção. Vou dar aqui Ctrl C, vou dar Ctrl V aqui. Olha só. Eu sei que não está bonito, mas isso não vem ao caso, só para sou didático. Às vezes a gente tem que aplicar um efeito na nossa cópia e colagem de algum objeto que a gente copiou. Um efeito nas bordas, porque às vezes não precisa, mas às vezes precisa. Nesse caso aqui, acho que vai precisar. A borda ficou muito sólida, dando para perceber que foi um recorte feito de uma outra imagem. Para que isso não aconteça, a gente tem que fazer o seguinte. Depois que a gente faz a seleção aqui na primeira imagem, vamos fazer de novo. Vou dar Ctrl D aqui, pronto. Escolhi o demarcador e dei Ctrl Enter. Criei a seleção. Antes de copiar o objeto, a gente tem que aplicar o efeito chamado Feather. Para aplicar o Feather, a gente vai fazer o seguinte. Segura a tecla Shift e aperta F6. E aí a gente abre o difundir seleção, que em inglês é o Feather. E a gente escolhe o raio aqui da difusão, ou seja, ele vai fazer uma difusão, uma espécie de difusão nas bordas da nossa seleção. Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar um valor alto para a gente ver, vou colocar 5, der OK. Quando eu copiar aqui e trazer para cá, já dá para ver a diferença aqui na borda, certo? E aí, eu acho que já fica bem melhor se a gente for comparar
com o feather e o sem feather. Com o feather já dá uma ideia de, já dá uma sensação maior de que essa lua de fato é daqui, dessa imagem, diferente dessa aqui. Vou até deletar, certo? Dá uma sensação maior de que essa lua é de fato dessa imagem. Eu sei que não dá essa sensação por outras questões, né? Ninguém vai ter uma lua brilhante assim, azul claro assim, num deserto. Mas isso não vem ao caso. Esse é o efeito do feather, certo? Então pronto, cancelar. Essa é a aplicação do feather. Isso não funciona só para seleção feita com caneta, não. Então, se a gente fizer uma seleção retangular aqui, a gente também consegue aplicar o feather. Shift F6. Abre aqui e a gente consegue aplicar o feather. Você der um Ctrl C aqui, trazer para cá, já dá para ver a difusão aqui na borda, certo? Mas claro, o feather que você vai aplicar não vai ser de 5 pixels. Vai ser um feather, vai ser algo pequeno. Vou fazer aqui a seleção. Shift F6. Um feather de 0,5. Cadê a vírgula destacada? Ih, rapaz, minha vírgula não está funcionando. 0,5. Um feather pequeno. Copiar, colar. Às vezes vai depender do que você queira fazer. O tamanho do valor que você vai aplicar o feather. Mas enfim. Basicamente, essas são as ferramentas de seleção junto com a caneta. Com a seleção pela caneta. Uma outra seleção, uma outra coisa que muitas pessoas têm uma grande dificuldade de fazer, que elas não sabem a ferramenta poderosa que o Photoshop tem para isso, é a seleção de cabelo. Então, às vezes, deixa eu abrir uma imagem aqui. Às vezes, as pessoas querem fazer a seleção de cabelo e faz uma coisa deprimente, depressiva, como isso aqui, ó. Vai selecionando. Deixa eu até escolher outra aqui. Vai selecionando. Chega aqui. Aí passa a seleção aqui. E quando você for recortar, a droga do cabelo da mulher ficou com um buraco branco aqui. Isso é muito ruim, muito feio, muito... É horrível. Não façam isso nunca, pelo amor de Deus. Então, como a gente faz para selecionar cabelo? Não me batam, tá? Faz uma seleção ridícula, uma seleção horrível assim mesmo, não precisa ser exatamente certinha, uma seleção horrível, mas que passe bem próximo ao cabelo de fato, ou seja, não é o que eu fiz aqui. Aí eu vou fazer de novo a seleção, tem que passar o mais certo possível no cabelo, claro. Não precisa ser extremamente igual, extremamente certo, mas o mais próximo possível da ponta do cabelo aqui, da linha do cabelo, a gente faz. Seleção feita, com a laço poligonal, com a laço mesmo. Depois de fazer essa seleção horrível, com a ferramenta laço ainda selecionada, existe esse botão aqui em cima, refinar aresta. Se seu Photoshop estiver em inglês, vai estar escrito Refine Edge. Então, depois com a seleção pronta e com a ferramenta laço selecionada, habilitada, clique aqui em refinar aresta. Vai abrir essa janelinha. O que a gente vai fazer agora? Com a janelinha aberta, aqui você pode escolher o modo de visualização. Como você vai visualizar a imagem aqui. Cada um aqui é uma coisa. Certo? É mais utilizado, talvez, eu acho mais interessante usar o preto e branco. Porque aí a gente consegue ver com mais exatidão o que está selecionado e o que não está. Ou seja, branco está selecionado, preto não está selecionado. Então, a gente vai conseguir ver os fios selecionados certinho depois aqui. Deixa aí no preto e branco. Aqui a gente aumenta um pouquinho. Beleza? E escolhe aqui o nosso pincel, o brush. Pronto. Olha só, quando eu aumento o raio, o que já acontece? A seleção já... O cabelo já vai aparecendo ali, tá vendo? Só que eu não posso aumentar muito. Pronto, o cabelo já foi aparecendo. Então, a gente clica aqui no brush, no pincel. E vamos, de fato, pintar a área que passa aqui do cabelo. Clica e segura e arrasta. E vai pintando, vai fazendo essa coisa horrível aqui, aparentemente horrível. Mas quando a gente soltar, a gente vai ver
o cabelo aparecendo, certo? Ó, apenas isso. Passa por aqui também, ó, para ir selecionando certinho. Olha só. O cabelo dela foi selecionado. Pronto, lindo. O que está branco está selecionado e o que está preto não está selecionado. Então, o cabelo dela está selecionado bem bonitinho. Certinho? Pronto. A gente ainda não terminou a seleção do cabelo. Como a gente faz para terminar? Aqui embaixo a gente tem que escolher aonde essa seleção vai sair. Saída para, tá vendo? Saída para. Clica aqui e a gente pode escolher. Isso vai ser uma máscara de camada. Máscara de camada. Vai estar numa nova camada. Vai estar numa nova camada com máscara de camada. Vai ser num outro documento ou num outro documento com máscara de camada. Eu vou escolher numa nova camada. Então, cliquei aqui e dei OK. Quando a gente for olhar as layers, eu vou ter aqui a primeira camada, que é a imagem original, tá? E em cima eu vou ter uma outra layer com a seleção feita do cabelo certinha. A seleção do cabelo aqui, tá vendo? A mulher também veio porque a mulher também estava selecionada. O cabelo está selecionado. Tá tudo lindo. E é assim que faz a seleção de cabelo. E se eu quiser agora colocar essa mulher em algum outro lugar, em algum outro fundo, vou trazer ela para cá. Ops, trouxe a mulher errada. Essa daqui. Se eu quiser trazer ela para cá, aqui está ela, com o cabelo selecionado, bonitinho. Alguns defeitos acontecem, claro. Eu também não sou perfeito. Mas aí esses erros a gente pode estar apagando. Opa. Cadê? Ih, rapaz. A borracha enlouqueceu. Esses erros a gente pode estar corrigindo com a borrachinha aqui. Certo? Qualquer coisa a gente seleciona de novo. Não tem problema nenhum. É coisa simples de fazer. Essa é a seleção de cabelo. Então essas são as ferramentas de seleção. É assim que se seleciona cabelo. Espero que façam um bom trabalho. Pelo amor de Deus, se vocês fizerem alguma coisa errada, não digam que foi eu que ensinei. Até a próxima.